Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 5. Mateus 8, a partir do verso 5 ao verso 13, é o texto que eu vou compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião romano, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, verso 8: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um: vai, ele vai, outro: venha, ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Verso 10: Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, verso de número 13: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. Diga comigo com toda a força que há no teu coração: glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? O evangelista Mateus, e esse texto, essa história a gente encontra também no Evangelho de Lucas, narra que após Jesus ter pregado o seu sermão mais importante, eu não sei, mas o mais famoso, que é o sermão das bem-aventuranças, que é descrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele volta, e é uma região muito próxima, ele volta para a sua cidade, onde ele tinha o seu QG, onde ele morava, onde ele tinha sua residência, que era Cafarnaum. Ficava nas proximidades, o Monte das Bem-aventuranças fica nas proximidades de ainda tem um sítio arqueológico onde era Cafarnaum. E ao chegar em Cafarnaum, a Bíblia diz em Mateus de um jeito, Lucas conta de um jeito diferente, um pouco diferente. O evangelista Mateus diz que o centurião o procura, pedindo uma intervenção na vida de um rapaz. O evangelista Lucas conta um pouco diferente, diz que foi as autoridades da cidade, as autoridades judaicas, a pedido do centurião, que procuram a Jesus e diz: olha, e aí eles procuram a Jesus de uma forma diferente, interessante. Eles chegam em Jesus: olha, cura o rapaz, atende o pedido do centurião, porque ele é muito bom para o povo de Israel, ele é muito bom para os judeus. Para você ter uma ideia, Jesus, ele construiu a sinagoga, ele deu dinheiro para a construção da sinagoga, então ele gosta da gente, ele tem um bom relacionamento com a gente aqui de Cafarnaum. Centurião romano era aquele comandante ou capitão de uma legião de soldados romanos, que era composto geralmente por 100 pessoas, ou um pouco mais de 100 soldados, por isso o título centurião, líder de 100. E esse homem era um homem importante para os romanos e importante para os judeus. Lembro que Roma dominava aquela região. E ele que tem em sua casa um servo. A tradução para o português diz que era um servo, mas quando você vai para o original do grego, a tradução correta seria, ele chama de meu rapaz. Não é a expressão para filho, mas é a expressão para meu garoto, meu rapaz, que dá a entender que tinha uma proximidade. Devido a essa expressão, meu rapaz, meu garoto, tem estudiosos que acreditam que era um filho fora do casamento. Que por isso que ele tinha um carinho por esse rapaz. Enfim, essa é a expressão. E ele procura Jesus. Jesus entra em Cafarnaum, eu vou pelo texto que nós lemos em Mateus, e ele chega em Jesus e pede: Jesus, meu rapaz, meu servo,
está lá paralítico, uma enfermidade o pegou, ele não consegue sair da cama, e a expressão no original, quando ele fala aqui que está sofrendo, a expressão no original é torturado. Ele está sendo torturado por aquela enfermidade na cama, e eu peço que o Senhor faça alguma coisa. Como todos que procuram a Jesus, eu vou repetir para que você coloque no seu coração, quando a gente estuda os evangelhos, a gente percebe isso com muita clareza, como todos que procuram a Jesus, como todos que buscam a Jesus, Jesus diz: eu vou fazer alguma coisa. Toda vez que você buscar a Jesus, toda vez que você procurar a Jesus, toda vez que você for na direção de Jesus, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai agir de alguma forma, Ele vai trazer a sua intervenção, Ele vai agir no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, Ele vai agir no seu amor, porque toda vez que alguém vai na direção de Jesus, algo é ativado no coração de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? De alguma forma Ele vai agir. Talvez não é do jeito que você gostaria, talvez não seja dentro do processo que você gostaria de ver, mas algo Ele vai fazer segundo a sua santa vontade, que é a vontade perfeita que existe. Vamos lá então. Jesus diz: eu irei curá-lo. Jesus fala para o centurião: eu vou lá curá-lo. O centurião diz: espera lá, Jesus, olha só, eu não sou digno de o Senhor entrar debaixo do meu teto, da minha casa. Eu não sou digno de você entrar na minha casa. Ele se humilha e reconhece. Havia uma regra judaica que a pessoa santa, o homem santo, o rabino, o estudioso da palavra, o fariseu, etc e tal, ou seja, aquele que tinha um título religioso judaico, ele não podia entrar na casa de um gentil, ele não podia ter intimidade de um gentil. Talvez o centurião pensou assim: já vou dizer para Jesus, que eu sei que ele é um grande mestre, eu não sou digno dele ter essa contaminação. Veja aqui Jesus, e isso é incrível em Jesus, Jesus não se limita a regras religiosas. Isso é maravilhoso. Vou repetir, nos textos do Evangelho, Jesus não se limita a regras religiosas. Lá vem uma pessoa, um rapaz cheio de lepra, e a Bíblia diz que o leproso era, no Antigo Testamento, pela lei, era impuro, a religiosidade dizia que era impuro, não podia tocar, se tocasse tinha que ficar afastado, e o leproso chega diante de Jesus, provavelmente com um certo afastamento, para que não houvesse contaminação, e diz a Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça algo comigo, me cura. E a Bíblia diz que antes de declarar a cura sobre aquele leproso, a Bíblia diz que Jesus o tocou, quebrou toda a regra religiosa, o tocou. Da mesma forma, o homem com a mão ressequida, escondido no meio da sinagoga, porque não poderia entrar ali homem com defeito nenhum, então ele ficou escondido lá na sinagoga, bem no fundo. Jesus fala para ele: venha para o meio. Quebrou a regra religiosa. Da mesma forma, a mulher samaritana sentada no poço de Jacó, Jesus conversa com ela, valoriza ela, ouve ela, ministra cura ela. Homens não podiam conversar com mulheres naquela época que não fossem pelo menos parentes próximos, e eu vou além, judeu não se dava com samaritano, apesar que eram irmãos. Havia uma regra religiosa, que os samaritanos eram pessoas perdidas, os judeus eram sagrados. Jesus não deu a mínima para a religiosidade. Eu irei curá-lo. Jesus não dá a mínima para a religiosidade, Jesus não dá a mínima para regras humanas, Jesus age segundo a sua palavra. Eu irei curá-lo, disse Jesus. Mestre, o senhor não precisa vir não. Olha, eu sou um homem que tem mais de 100 soldados debaixo de mim, e Cafarnaum não era tão grande naquela época, então provavelmente esses 100 soldados eram que faziam o policiamento, ou que fazia a fiscalização romana daquela região. Então ele era um homem que comandava aqueles soldados. Ele diz assim: eu dou ordem para um, ele vai, eu dou ordem para um, ele vem. Ai de quem desobedecesse um centurião, meu irmão.
Um soldado que desobedecesse um centurião, ou ele era da primeira vez chicoteado, na segunda vez crucificado. Ele não podia desobedecer o centurião de jeito nenhum. Ai dele se desobedecesse um centurião. Ele diz assim: eu tenho essa autoridade, e eu sei que o Senhor também tem essa autoridade. Veja o que ele fala. Então ele diz assim: Jesus, basta apenas uma palavra sua. Lance apenas uma palavra sua. Diga apenas uma palavra sua, eu sei que ele será curado. E eu imagino Jesus olhando para trás, olhando os discípulos dele. Eu sou apaixonado em Jesus. E eu não consigo imaginar Jesus igual o filme de Frank Zeffirelli, ou aqueles filmes antigos de Jesus, aquele Jesus todo assim, afastado das pessoas. Eu vejo um Jesus muito próximo das pessoas. Jesus era jovem, ele tinha 30 anos, gente. Eu imagino Jesus muito mais próximo, muito mais com afeito. Eu acho que ele olha para os discípulos, abre um sorrisinho. E como Lucas descreve que as autoridades judaicas estavam lá com Jesus, estão comigo ou não? Quem está comigo? As autoridades judaicas estavam lá com Jesus, tinha fariseu, tinha gente que não acreditava em Jesus, tinha gente que estava morrendo de medo do centurião, estava lá perto de Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: nem Israel vi tamanha fé como esse. Dá uma cutucada. E Jesus dá duas verdades muito interessantes aqui. Ele fala que é o poder da fé que age, que faz as coisas acontecerem, que faz a mão de Deus se mover, que faz Jesus intervir na situação. Ele fala: nem Israel vi tamanha fé. Eu estou vendo uma fé num gentil que eu não vi nenhum israelita até hoje. A fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo, dos fatos que não se vê, isso é o que move a mão de Deus, porque sem fé é impossível. Hebreus 11:1, agora é Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê nele precisa se aproximar crendo que ele existe, e que se torna galardoador, abençoador e que responde às orações. Vocês estão comigo? Quem está me entendendo? Ele fala sobre fé e ele traz uma outra revelação poderosa. Ele fala assim, veja o que ele diz: para os judeus que estão ali, vai vir gente do norte, vai vir gente do leste, do oeste, do sul, vai vir gente de tudo quanto é lugar, que vai sentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus era atrevido, irmãos. Ele não falou na mesa de Moisés, ele falou antes de Moisés, porque Moisés é a lei. Moisés para os judeus é a lei. Ele fala, eu vim antes. Ele está dizendo, as minhas coisas é antes de Moisés. É Abraão, Isaque, Jacó, é antes da lei. Porque Abraão, segundo Hebreus, foi justificado pela fé e não pela lei. Isaque foi justificado pela fé e não pela lei. Jacó foi justificado pela fé e não pela lei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então Jesus diz aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, dizendo, olha, é pela fé que as coisas acontecem e é pela fé que você é salvo. Isso é maravilhoso, porque eu e você não somos judeus, eu e você somos brasileiros, e por sermos brasileiros somos gentios, e por sermos gentios só temos alcance de sentarmos na mesa de Isaque, de Abraão e de Jacó por causa do sangue precioso de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Mas até agora foi só introdução, porque o que eu quero falar com você, e vou falar rápido, pode ficar tranquilo, é sobre a palavra. O centurião fala para Jesus, basta apenas uma palavra e ele será curado. Basta a palavra de Deus, basta a palavra de Jesus, basta a palavra verbalizada de Jesus, saindo da boca de Jesus, e ele vai ser curado. Não há nada mais precioso para o homem e para a mulher, não há nada mais precioso para a igreja, não há nada mais precioso que Deus nos deu. Evidentemente, depois de Jesus, em si a entrega perfeita, em si o sacrifício perfeito, depois de Jesus, nada há mais precioso do que a sua palavra. Palavra. A Bíblia diz que a palavra cura.
O centurião volta para casa, ou os outros voltaram para casa, depende de quem está descrevendo, encontra o rapaz curado. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. O que liberta a pessoa de demônios, o que liberta a pessoa de possessões demoníacas, o que liberta pessoas de opressão malignas é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus santifica. Salmo 119 diz que nós somos santificados, somos transformados, somos redimidos pela palavra. Quanto mais eu tenho da palavra, quanto mais eu devoro da palavra, quanto mais eu recebo da palavra de Jesus, mais santificado, mais regenerado, mais transformado eu sou. E também em Salmo 119, o salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus traz discernimento. Diga comigo, discernimento. Ela ilumina caminho. Ela mostra onde eu tenho que pisar, ela mostra onde eu tenho que me direcionar. É isso que a Bíblia diz: se eu não tiver a palavra, eu vou andar em meio às trevas, eu vou andar em meio à escuridão. Mas se eu tiver a palavra, mesmo que diante de mim haja trevas, mesmo que diante de mim haja escuridão, e haverá nos meus pés lâmpada, para saber onde eu piso. A Bíblia diz também em Hebreus, o autor de Hebreus diz que a palavra, ela tem um poder, preste atenção, de entrar em nós como uma espada de dois gumes e dividir o espírito e a alma, de penetrar. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus nos criou pessoas, seres com sentimentos. Ter sentimentos vem de Deus. Deus te fez com sentimentos, isso faz parte da natureza divina. A gente pegou isso de Deus. Quando Ele fez a gente a imagem e semelhança, Ele nos fez com sentimento, porque a Bíblia diz que Deus fica irado, a Bíblia diz que Deus fica feliz, a Bíblia diz que Deus se alegra, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Ele tem ciúmes de você. Então veja, quando nós somos criados à imagem e semelhança, Deus nos torna pessoas com sentimento, e sentimento muitas vezes nos ajuda. Sentimento muitas vezes são bênçãos. O que não podemos deixar é que quando o sentimento é ruim, ele nos controle. Mas eu vou além, eu tenho que ter sentimento, eu não posso viver pelos meus sentimentos. Eu não vivo pelos meus sentimentos. A palavra de Deus penetra nos meus sentimentos. Eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu tenho sentimentos. Eles são importantes, eles fazem parte da minha natureza. Se eles estão machucados, eu preciso tratar. Se eles estão machucados, eu preciso restaurar. Se eles estão bem, ótimo, eu estou bem também. Maravilhoso isso, mas eu não posso viver pelos meus sentimentos. Eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu tenho que viver pela palavra. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que a palavra penetra e divide os sentimentos, para que você tenha o discernimento correto e não viver pelos sentimentos, e sim pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não, irmãos? A palavra. Basta apenas uma palavra e ele vai ser curado. Basta apenas uma palavra, ele vai ser liberto. Basta apenas a palavra de Deus para que eu tenha discernimento. Basta apenas a palavra de Deus para que eu tome a direção e a decisão correta. Basta apenas eu ter meu coração cheio da palavra de Deus para que eu possa viver a plenitude da palavra em minha vida. É por isso que Jeremias fala que ele come a palavra, que ele devora a palavra, que ele traz para dentro da palavra, que aquilo sim trazia algo novo para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Aí alguém fala assim para mim, mas espera aí, bispo, a Bíblia tem alguns versículos que falam que Deus se arrependeu. A palavra em hebraico, aramaico antigo, hebraico, no Antigo Testamento, quando se refere a se arrepender para Deus, não é da mesma forma do homem. A expressão é diferente.
Para o homem é se arrepender e mudar de caminho, para Deus é se entristecer. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado, ou Deus se arrependeu, lá quando você vai para o original Deus se entristeceu de ter feito. Ou seja, Ele continua não mudando a sua palavra. Quando Ele lança uma palavra, ela se cumpre. Vou dar para você entender como é que funciona Deus, como é que funciona a palavra de Deus. E a palavra que Deus lança na sua vida, ela não para com a sua vida. Se você morrer, ela continua. Ela continua existindo. Vou dar um exemplo para você. Por que os povos árabes e os povos muçulmanos crescem tanto? Você sabe que tem um significado bíblico para isso? Você sabia disso? Porque eles estão debaixo da bênção de Abraão. Eles são descendentes de Ismael, filho de Abraão. E Deus diz a Abraão que ia fazer dele, de Ismael, 12 príncipes. São os 12 povos árabes. Veja como é que funciona a palavra de Deus. Então escuta, meu irmão, você não pode viver nem pelo sentimento que você tem e nem pela circunstância que você está vivendo. A circunstância que você está vivendo, o momento que você está vivendo, ou o sentimento que você está tendo, não podem definir a sua vida. Eles não definem a sua vida. O que define a sua vida e pelo qual você deve viver é a palavra de Deus. Eu estou longe do melhor momento da minha vida. Meu currículo é bacana, gente. Tanto de experiência de vida como de formação ministerial, de carreira ministerial. Eu estou longe de viver o melhor momento da minha vida, já tive até momentos melhores. Mas isso vai me travar? Isso vai me segurar? De hipótese alguma. Eu tenho 2 palavras de Deus na minha vida, uma lançada por um homem que eu conheci antes de eu casar, que falou comigo aqui na porta, e até hoje eu não esqueci. Nunca se cumpriu, mas vai se cumprir. E a outra de um grande homem de Deus famoso que falou na frente de todo mundo: está na mão de Deus. Eu não vivo pela circunstância que eu estou vivendo, eu não vivo pelo que eu estou vendo ou ouvindo, eu não vivo pelos meus sentimentos, eu não vivo pelas rejeições, eu não vivo pelo menosprezo, eu vivo pela palavra de Deus. Eu vivo pela palavra de Deus. Veja, Pedro, 2 momentos na vida de Pedro, eu estou terminando com isso. 2 momentos da vida de Pedro é fantástico, é interessantíssimo, é maravilhoso. Pedro no barco. Jesus pede licença para fazer do barco dele um palco, porque ele ia pregar uma multidão, e Jesus prega e Pedro está lá arrumando a rede, limpando a rede, não pescou nada a noite toda, ouvindo Jesus de um lado e trabalhando de cá, André ajudando ele, Tiago, João da mesma forma. Quando terminou de pregar, Jesus fala assim: vai para onde as águas são mais fundas e lança a rede. Rabi, professor, você entende desse negócio de lei, de Moisés, de Bíblia, de espiritualidade, negócio de pesca, entende eu. É a cabeça de Pedro. Eu sou filho, neto, bisneto de pescador. Eu vivo pescando nesse mar, e o mar não está para peixe hoje não, mas, e a expressão que ele usa é essa: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Houve a pesca maravilhosa. Mas outro momento interessante, os discípulos, mesmo mar da Galileia, é o mar da Galileia que tem experiências com Deus. No mesmo mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, que hoje sabe que era um lago, naquela época não sabia, achava que era mar. Está lá os discípulos de Jesus. Aliás, Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe para 5.000 pessoas. Acabou de fazer isso. Todo mundo feliz, alegre, porque foi um negócio tremendo, maravilhoso, extraordinário. Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês vão na minha frente, eu vou encontrar com vocês depois.
Olha a palavra de Jesus. Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele disse: eu vou encontrar com vocês depois. E eles entram no barco e começam a atravessar para voltar para a região de Cafarnaum. Bate uma tempestade que aqueles pescadores que eu falei agora, Pedro, André, Tiago e João, acostumados a pescar naquele mar, ficaram morrendo de medo. Sabe, irmãos, se Pedro, Tiago, João e André, que tinham costume de pescar desde criança ali naquele mar, estavam com medo, é porque a tempestade estava feia. Quem concorda comigo aqui? Não era uma chuvinha fraca, não. E eles começaram a ficar com medo. De repente eles viram um homem andando na direção deles. Vocês lembram dessa história? Eles acharam que era um fantasma. Sabe, irmãos, quando nós estamos no meio da tempestade, nós temos dificuldade de reconhecer Jesus vindo na nossa direção. Então a gente acha que é fantasma, a gente acha que é uma coisa ou outra. A tempestade às vezes impede a gente de enxergar, mas isso não quer dizer que ele não está vindo na nossa direção. Ele está vindo na nossa direção. Bom, ele diz assim: não tema, sou eu, Pedro. E eu sou fã de Pedro, de carteirinha. Eu sou do fã-clube de Pedro. Pedro fala: se és tu, mande que eu vá na sua direção. Lance a sua. Fala comigo, palavra. Lance a sua. Para que eu vá na sua direção. Mande que eu vá na sua direção. E Jesus lança a palavra. Ele diz: venha. E Pedro pisa e começa a andar na direção de Jesus. Andando nas águas como Jesus andou nas águas. Mas aí tem uma hora que ele vê a força do vento. É o que descreve Marcos, a força do vento. E ele começa a afundar. Aliás, Mateus que descreve isso. Ele diz: Jesus me socorre. Jesus vai lá e socorre. Você conhece a história. O que eu quero dizer com isso? Pedro não estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre a palavra. Vou repetir. Pedro não estava andando sobre as águas. Pedro estava andando debaixo da palavra de Jesus. Mas quando ele viu a força da tempestade do vento, ele esqueceu da palavra e se concentrou na força da tempestade do vento, e por isso ele começou a se afundar. Quando eu deixo de concentrar-me na palavra e começo a colocar a minha concentração na força do vento e da tempestade, a chance, a probabilidade de eu me afundar é muito grande. Palavra de Deus para você: ande debaixo da palavra, ande sobre a palavra, ande guiado pela palavra, ande norteado pela palavra. Não preste atenção na força contrária, ou na força do vento, ou na força da tempestade. Continue com seu foco na palavra. Não preste atenção na adversidade, ou no problema, ou naquilo que te entristece, ou naquilo que traz qualquer coisa contra você. Não, concentre-se na palavra. Mesmo que, bispo, mesmo que eu não consiga enxergar, mesmo que está tudo dando errado, mesmo que minha concentração está se perdendo, bispo, o que eu faço? Concentre-se na palavra. Foco na palavra. Porque enquanto você estiver andando sobre a palavra, você não vai afundar, independente do poder e da força da tempestade. Mas não deu. A força foi forte. A tragédia foi grande. Perdi o ente querido. Perdi meu negócio, fui humilhado, o vento começou a bater forte, eu comecei a afundar. O que eu faço? Jesus, me socorre. Jesus vai lá e puxa Pedro e fala a palavra. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ambos voltam para o barco e o que Jesus fala? Tempestade, se acalma.
a palavra. A palavra, mesmo que você se afastou da palavra, mesmo que você deixou de perceber a palavra, Deus está te chamando de volta para a palavra hoje. Deus está chamando você de volta a concentrar-se na palavra dele de novo. Deus está chamando você a prestar atenção na palavra que ele lançou sobre a sua vida de novo. Peça socorro. Peça socorro. Amém?